Olá, seja bem-vindo ao canal Seu Bolso, Seu Dinheiro. Vamos conversar um pouco sobre as recentes e impactantes novidades envolvendo os empréstimos consignados para aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social. É um assunto que gera muitas dúvidas e, infelizmente, muita desinformação, mas que afeta diretamente a sua vida financeira e o seu bem-estar. Neste nosso encontro, vamos desvendar o que é verdade e o que é mito sobre a tão falada suspensão dos empréstimos consignados. Analisaremos a fundo a investigação que o Senado Federal está conduzindo sobre possíveis fraudes bilionárias. E, mais importante, vamos detalhar a única suspensão que de fato está em vigor, explicando quem ela realmente afeta. E aqui vai uma informação crucial, que pode proteger o seu benefício a partir de hoje. Você sabia que existe uma função dentro do portal Meu INSS chamada Bloqueio de Benefício para Empréstimo? Ativando essa opção, você impede que qualquer nova contratação de crédito consignado seja feita em seu nome sem a sua autorização expressa, criando uma barreira de segurança contra golpistas. Fique conosco para entender como usar essa ferramenta e se proteger de forma eficaz. Sua experiência é muito valiosa para nós e para outras pessoas que passam por situações semelhantes. Se você já teve algum desconto estranho no seu pagamento, se desconfia de algum contrato de empréstimo ou se tem qualquer dúvida sobre este assunto, por favor, deixe seu comentário abaixo. Nós lemos e, sempre que possível, respondemos a todos os comentários, pois acreditamos que a troca de informações é a nossa maior força. Muitos aposentados e pensionistas têm nos procurado, apreensivos com notícias que circulam na internet sobre o fim dos descontos de empréstimos consignados diretamente na folha de pagamento do INSS. É fundamental esclarecer essa situação com a máxima precisão, para que ninguém seja induzido a erro ou crie falsas expectativas. A verdade é que não existe, neste momento, uma suspensão geral e irrestrita dos descontos para todos os beneficiários. Os contratos de empréstimo consignado que foram legalmente e corretamente firmados continuam com seus descontos mensais ocorrendo normalmente, conforme o que foi acordado entre o beneficiário e a instituição financeira. A ideia de que o governo simplesmente deixaria de realizar esses descontos em massa não é verdadeira e poderia criar um cenário de caos jurídico e financeiro. A confusão sobre uma suspensão geral parece ter origem em um projeto de lei, o de número 1328, do ano de 2020, de autoria do senador Otto Alencar. Esse projeto, de fato, propunha a suspensão da cobrança das parcelas dos consignados por um período de 180 dias. Como uma medida de alívio financeiro durante a pandemia. Ele chegou a ser aprovado no Senado Federal, o que gerou grande repercussão na época. No entanto, para que uma proposta se torne lei, ela precisa ser aprovada em ambas as casas do Congresso Nacional, ou seja, no Senado e na Câmara dos Deputados, para depois seguir para a sanção do Presidente da República. O que aconteceu foi que, após sua aprovação no Senado, o projeto de lei foi encaminhado para a Câmara dos Deputados, onde ficou paralisado e não avançou nas votações. Portanto, essa suspensão de 180 dias nunca entrou em vigor. Ela não se tornou lei e não está valendo em 2025. É crucial entender essa tramitação para não se confundir com notícias antigas ou incompletas. O que está realmente acontecendo e merece toda a nossa atenção são duas frentes de ação muito sérias. A primeira é uma investigação aprofundada, uma comissão parlamentar mista de inquérito, a chamada CPMI, que está ocorrendo no Congresso Nacional para apurar fraudes relacionadas a descontos indevidos nos benefícios do INSS. Essa investigação começou com foco nos descontos não autorizados de associações e sindicatos. Uma verdadeira sangria nos salários de muitos aposentados que pagavam mensalidades por serviços que nunca solicitaram. Agora, o escopo dessa investigação foi ampliado de forma muito significativa. Os senadores e deputados decidiram apurar também
as fraudes em empréstimos consignados e cartões de crédito consignado. A situação é alarmante. Segundo dados apresentados à comissão pela Controladoria Geral da União, esse mercado de crédito para aposentados e pensionistas movimentou a cifra impressionante de 80 bilhões de reais. O volume de dinheiro é tão grande que atrai a ação de criminosos e organizações especializadas em golpes. A Defensoria Pública também trouxe relatos chocantes para a CPMI, como o caso de beneficiários que descobriram ter mais de 10 contratos de empréstimo consignado em seus nomes, sem nunca terem assinado ou autorizado a maioria deles. Isso mostra a vulnerabilidade a que os segurados estão expostos. A investigação busca entender como essas fraudes são possíveis, quem são os responsáveis por elas e como os sistemas de controle do INSS e dos bancos podem ser aprimorados para evitar que isso continue acontecendo. Essa investigação é um passo fundamental para expor o que pode ser um dos maiores esquemas de fraude contra os cofres públicos e, principalmente, contra o bolso dos segurados mais vulneráveis. A facilidade com que descontos indevidos de associações foram inseridos nos benefícios acendeu um alerta vermelho. Se é possível incluir um desconto de uma mensalidade, também é possível incluir a parcela de um empréstimo ou de um cartão de crédito que a pessoa nunca pediu. Estamos falando de um problema sistêmico que precisa ser combatido na raiz. O Ministério da Previdência estima que cerca de 10 milhões de aposentados e 4 milhões de pensionistas possuíam ao menos um contrato de empréstimo consignado ativo no último ano. A legislação atual limita os descontos a 35% do valor do benefício para empréstimos. Mas com as fraudes, muitos segurados veem seus salários serem corroídos muito além desse limite legal, comprometendo sua subsistência. Muitos beneficiários relatam uma experiência comum e angustiante. Ao conferir o extrato de pagamento, percebem que o valor depositado em sua conta está menor do que no mês anterior, sem nenhuma explicação aparente. Essa surpresa desagradável pode ser o primeiro sinal de que algo está errado. Pode ser o início de um desconto indevido, seja de uma associação fantasma ou, pior, da parcela de um empréstimo fraudulento. É por isso que a conferência mensal do seu extrato de pagamento do INSS é mais do que uma recomendação, é uma necessidade. Você pode acessar esse extrato de forma gratuita e segura pelo aplicativo ou site Meu INSS, ou solicitá-lo diretamente em uma agência da Previdência Social. Ao identificar qualquer desconto com um nome ou código que você não reconhece, a ação deve ser imediata. Diante da suspeita de um empréstimo não autorizado, o primeiro passo é buscar o extrato de empréstimos consignados no Meu INSS. Esse documento é um verdadeiro raio-x de todas as operações de crédito vinculadas ao seu benefício. Nele, você encontrará detalhes cruciais, como o nome do banco que concedeu o empréstimo, o número do contrato, o valor total emprestado, o valor da parcela mensal e a quantidade de parcelas. Com essas informações em mãos, se você não reconhecer a operação, o próximo passo é registrar uma reclamação formal. Você deve ligar para o número 135, a Central de Atendimento do INSS, e relatar a fraude, solicitando o bloqueio imediato do desconto e a apuração do ocorrido. Além disso, é altamente recomendável registrar uma queixa na plataforma consumidor.gov.br, que é um serviço público e gratuito que permite o contato direto com as instituições financeiras para a solução de conflitos. E em casos de fraude, é essencial registrar um boletim de ocorrência na polícia, pois a contratação de um empréstimo em seu nome sem sua permissão é um crime de estelionato. Agora, vamos à segunda frente de ação, que é a única suspensão de empréstimos consignados que está de fato em vigor. É uma medida específica e direcionada, fruto de uma decisão judicial que o INSS foi obrigado a cumprir. Essa determinação está formalizada na Instrução Normativa de número 190,
do ano de 2025. Essa norma estabelece a suspensão de novas contratações de empréstimos consignados para um grupo muito particular de beneficiários: os legalmente incapazes que não possuam uma autorização judicial expressa para a contratação do crédito. Mas o que isso significa na prática? A lei considera como incapazes aquelas pessoas que, por algum motivo, não podem exercer plenamente os atos da vida civil por si mesmas. Neste grupo estão, por exemplo, os menores de idade que recebem pensão por morte, pessoas que foram interditadas judicialmente por conta de alguma doença ou condição que afete seu discernimento e que, por isso, possuem um curador nomeado pela Justiça para administrar seus bens e interesses. Também se enquadram os beneficiários que possuem um tutor legalmente designado. Para todas essas pessoas, a regra agora é clara: nenhum novo empréstimo consignado pode ser contratado em nome delas, a menos que o juiz analise o caso e conceda uma autorização específica para aquela operação. Essa medida é uma vitória importantíssima para a proteção dos mais vulneráveis. O objetivo é evitar que tutores ou curadores, mesmo que bem-intencionados, ou em alguns casos, mal-intencionados, contraiam dívidas em nome da pessoa que está sob sua responsabilidade, sem um controle rigoroso. Antes dessa norma, havia brechas que permitiam a contratação desses empréstimos de forma mais simplificada, o que abria portas para abusos e para o endividamento de pessoas que não tinham condições de consentir com aquela obrigação. Agora, o processo é muito mais seguro. Para que o empréstimo seja liberado, o tutor ou curador precisará entrar com uma ação na Justiça, explicando ao juiz o motivo da necessidade do crédito. O juiz, então, avaliará se o empréstimo é realmente para o benefício da pessoa incapaz. Por exemplo, para custear um tratamento de saúde, uma reforma de acessibilidade em casa ou outra necessidade fundamental. Se o juiz entender que a finalidade é justa e necessária, ele emitirá um alvará judicial, autorizando o banco a conceder aquele empréstimo específico. É uma camada extra de proteção que visa garantir que o patrimônio e o benefício previdenciário dessas pessoas sejam usados para o seu bem-estar. É fundamental, portanto, separar os assuntos para não haver confusão. A suspensão geral de 180 dias para todos os aposentados é um projeto que não virou lei e não está em vigor. A investigação da CPMI sobre fraudes é uma apuração em andamento que pode resultar em mudanças futuras na legislação e na fiscalização, mas que por si só não suspende os descontos atuais. A única suspensão real e efetiva é esta, direcionada aos beneficiários legalmente incapazes sem autorização judicial, conforme a Instrução Normativa 190 de 2025. Para todos os outros aposentados e pensionistas que são plenamente capazes, os descontos dos empréstimos consignados contratados continuam normalmente. Dado este cenário de investigações e mudanças, é mais importante do que nunca que você, beneficiário, assuma uma postura proativa na gestão do seu benefício. A informação é a sua principal ferramenta de defesa. Uma das funcionalidades mais importantes e talvez menos conhecidas do portal Meu INSS é a opção de bloqueio/desbloqueio do benefício para empréstimo. Por padrão, quando um benefício é concedido, ele fica bloqueado para contratação de empréstimos por um período de 90 dias, como uma medida de segurança inicial. Após esse período, ele é desbloqueado automaticamente. No entanto, você tem total controle sobre essa funcionalidade. Se você não tem intenção de contratar novos empréstimos, pode entrar no sistema a qualquer momento e solicitar o bloqueio. Com o benefício bloqueado, nenhuma instituição financeira conseguirá averbar um novo contrato de consignado em seu nome. Isso cria uma barreira quase intransponível para os fraudadores que tentam usar seus dados para contratar crédito sem o seu conhecimento. Caso você decida, no futuro, que precisa de um empréstimo, o processo é igualmente simples.
basta acessar o Meu INSS e solicitar o desbloqueio, que geralmente leva alguns dias para ser processado. Outro ponto que merece atenção redobrada é a questão da margem consignável. A lei estabelece um teto para o endividamento através do consignado, para proteger a renda do segurado. Atualmente, a margem total é de 45% do valor do benefício. No entanto, essa margem é dividida. 35% são destinados exclusivamente para as parcelas de empréstimos consignados. Outros 5% são reservados para despesas ou saques com o cartão de crédito consignado, o chamado RNC. E os 5% restantes são para o cartão consignado de benefício, o RC. É comum que os bancos e correspondentes bancários não expliquem essa divisão de forma clara, levando o consumidor a comprometer toda a sua margem sem entender exatamente com o quê. O cartão de crédito consignado, em especial, pode se tornar uma armadilha, pois se você não paga a fatura integral, o valor mínimo é descontado do seu benefício e o restante da dívida entra no rotativo, com juros altíssimos, transformando-se em uma dívida praticamente impagável. Para quem já está endividado e paga juros altos em contratos antigos, existe uma alternativa legal e muito vantajosa: a portabilidade do empréstimo consignado. A portabilidade é o seu direito de transferir a sua dívida de um banco que cobra juros mais altos para outro que oferece uma taxa menor. Esse processo não tem custos para o consumidor. Ao fazer a portabilidade, o novo banco quita a sua dívida com o banco original e um novo contrato é firmado, com as novas condições mais vantajosas. Isso pode resultar em uma diminuição significativa no valor da parcela mensal, liberando uma parte da sua renda, ou na redução do número de parcelas, fazendo com que você termine de pagar a dívida mais cedo. Para fazer a portabilidade, você precisa solicitar ao seu banco atual o extrato com o demonstrativo de custo efetivo total, o CET, e o saldo devedor para quitação. Com esses documentos, você pode pesquisar as ofertas de outros bancos e escolher a mais vantajosa. Além disso, é importante conhecer o seu direito de arrependimento. O Código de Defesa do Consumidor garante que, para qualquer contrato firmado fora do estabelecimento comercial físico, o que inclui empréstimos contratados por telefone, internet ou por correspondentes bancários que vão até a sua casa, você tem um prazo de 7 dias, a contar da data da assinatura do contrato ou do recebimento do valor, para se arrepender e cancelar a operação, sem precisar dar nenhuma justificativa e sem pagar nenhuma multa. E banco é obrigado a aceitar o cancelamento e a providenciar a devolução dos valores. Esse direito é uma proteção importante contra a pressão de vendedores insistentes e contra decisões tomadas por impulso. Se você contratou um empréstimo e, ao analisar melhor, percebeu que as condições não eram tão boas ou que você não precisava daquele dinheiro, pode exercer o seu direito de arrependimento dentro do prazo de 7 dias. Em resumo, o cenário dos empréstimos consignados exige vigilância e conhecimento. A notícia de uma suspensão geral dos descontos é, por enquanto, um boato derivado de um projeto de lei que não avançou. A investigação sobre fraudes, por outro lado, é uma realidade séria e em curso, que reforça a necessidade de cada beneficiário verificar seus próprios extratos e proteger seus dados. E a suspensão que de fato está em vigor é uma medida de proteção específica para os beneficiários legalmente incapazes, que agora dependem de autorização judicial para contratar novos créditos. Continue se informando. Utilize as ferramentas de segurança disponíveis, como o bloqueio do benefício no Meu INSS. E não hesite em buscar ajuda e denunciar caso suspeite de qualquer irregularidade. Proteger o seu salário e a sua tranquilidade financeira é um direito seu.